O sistema diagnóstico Jag4Bike oferece ferramentas para a otimização dos mapas de combustível dos sistemas eletrônicos de injeção, EFI. Em geral, para processos semelhantes, é utilizado o nome afinação ou tuning, com a finalidade de configurar os parâmetros para os melhores rendimentos possíveis, sem considerar as emissões do motor e a economia de serviço. Esses não são os objetivos principais do sistema Jag4Bike. Explicamos a seguir como a moto funciona. Os requerimentos do motor de uma moto são opostos do ponto de vista da extensa lista de regulamentos e dos requerimentos dos motociclistas. O fim obrigatório é produzir o mínimo de barulho e emissões. Entretanto, as medidas técnicas que cumprem estes requerimentos restringem a quantidade de ar respirados pelo motor e, assim, reduzem os parâmetros de rendimento que podem ser alcançados. O fabricante da moto tem a obrigação de fabricar motos que cumpram os regulamentos estritos. Trata-se, sobretudo, dos regulamentos de barulho e emissões. Soluções técnicas existem em forma de amortecedores acústicos e catalisadores no tubo de escape, filtros eficazes de aspiração e uso de sensores que avaliam a combustão, por exemplo, a sonda lambda. Os mapas de combustíveis da unidade trabalham com estas configurações de fábrica. Logo, esses descrevem a quantidade de ar a ser levada até a zona de combustão do cilindro e que quantidade de combustível deve ser adicionada. O resultado da combustão real é controlado e corrigido até certos limites pela sonda lambda, que corrige a proporção real de mistura da combustão causadas pelas tolerâncias de fábrica, e também controla o desgaste dos diferentes componentes do motor, acessórios, os combustíveis usados e etc. O objetivo é que o motor de combustão trabalhe em zona definida na proporção estequiométrica, que possibilita um aproveitamento otimizado do combustível. Estas zonas cobrem, sobretudo, os estados do motor quando ele é usado em tráfego na cidade. A proporção estequiométrica é a proporção de quando o motor tem emissões mínimas de gases nocivos e trabalha com o consumo mínimo de combustível. É importante manter a proporção estequiométrica também para a função correta do catalisador, que então é capaz de eliminar as emissões baixas do motor. Acabamos de descrever o modelo de fábrica de um modelo de moto. Para a maioria dos proprietários de algumas marcas, o modelo de fábrica torna-se inconveniente depois de pouco tempo de uso, então começa a fase das modificações da moto. Existem vários motivos básicos para essas modificações: desempenho da moto, som da moto e parâmetros de rendimentos do motor. A seguir, nos concentramos nas peças que influem na função do motor. Trata-se, sobretudo, do tubo de escape e do amortecedor acústico instalado, e ainda os componentes da aspiração, o filtro de aspiração e a bucha desse filtro. Outras modificações do motor que representam modificações na cilindrada, proporção de compressão e temporização de válvulas, são neste caso destinadas somente para fins esportivos na maioria dos países. Para a explicação seguinte, criamos níveis ou levels de modificações. Level 0 representa a moto no estado original, sem modificações. Level 1 representa a instalação da aspiração aberta, ou seja, filtro com uma resistência da corrente de ar reduzida ou escape aberto. Level 2 representa a instalação tanto da aspiração aberta como do escape aberto. Level 3 representa a instalação da aspiração aberta e do escape aberto, junto com a troca de eixos de excêntrico que muda a temporização das válvulas. Os outros níveis de modificações, Level 4 e superiores, superam o âmbito desta capacitação, e em todo caso são destinadas exclusivamente para fins esportivos. As modificações de Level 1 a 3 são relativamente comuns, e descrevemos a seguir as influências mais importantes na atividade do motor e da moto completa. Como se manifestam essas modificações no comportamento da moto? Primeiro, manifestações acústicas da moto. O proprietário em geral gosta de tons profundos do motor da máquina. Segundo, parâmetros de rendimento. Na maioria dos casos, a realidade não cumpre as expectativas. O usuário dificilmente percebe o prometido aumento de parâmetros de rendimento ao nível de dezenas de %. Terceiro, conforto durante a pilotagem. Em muitos casos, o conforto durante a pilotagem piora
pela resistência de pausa de rendimentos, ou até pela queda de rendimento nas esferas selecionadas. Em alguns casos, se manifesta uma marcha estável do motor em zonas isoladas. É muito desagradável se ocorre em zonas habituais no tráfego da cidade. Um exemplo frequente é a Harley-Davidson Sportster com a modificação Level 2. Quarto, função e fiabilidade do motor. O usuário percebe o aumento da temperatura do motor e, com frequência, também no escape, acompanhado por uma mudança de cor do tubo de escape. Quinto, manifestações acústicas desagradáveis. Em muitos casos, aparecem as desagradáveis detonações de escape durante ou depois das acelerações do motor. Como é possível que alcancemos os resultados positivos somente no ponto 1 e nos demais pontos 2 e 5 não são tão positivos? A resposta é simples e lógica. É necessário repetir que os mapas de combustíveis da unidade de injeção estão configurados segundo as configurações de fábrica: escape, aspiração, temporização de válvula, etc. As capacidades dos diferentes cilindros do motor de aspirar o ar é descritas pelo mapa VE. VE significa Volumetric Efficiency, que quer dizer rendimento volumétrico. Esses mapas são explicados a seguir. Em todo caso, correspondem à configuração de fábrica do motor. As modificações de escape e aspiração do motor influem notavelmente na capacidade do motor de aspirar o ar para a combustão. Na maioria dos casos, é possível aumentar os mapas VE do cilindro do motor e assim criamos condições para aumentar realmente os parâmetros de rendimento, mas o problema essencial é que a unidade de controle EFI não sabe. Isso significa que a unidade de controle EFI segue como controle de mistura de combustível idêntica à do motor padrão. Logo, o motor trabalha com a mistura pobre, mas não aproveita o aumento da quantidade de ar aspirado. O motor é obrigado a trabalhar com a mistura pobre. A mistura pobre é a causa da maioria dos fenômenos negativos descritos do motor. Comportamento incomportável do motor, ou seja, rendimento instável, sobreaquecimento do motor, detonações do escape e etc. E agora chegamos à missão: otimização dos mapas de combustível por meio da Jag4Bike. O nosso objetivo é corrigir esta situação e configurar os mapas VE da unidade de controle para que correspondam à configuração real dos novos componentes instalados na moto. Com a configuração dos mapas VE corretos, recuperamos a função do motor nas condições padrão e eliminações da maioria dos fenômenos negativos do motor com novos componentes. O comportamento das emissões do motor também recupera as condições ótimas. O resultado é uma pilotagem confortável e uma moto que sabe aproveitar os novos acessórios instalados e conserva as ótimas taxas de emissões do motor.